humanidade sempre esteve afastada de Deus. A humanidade cria os seus próprios deuses, baseado ou baseada nas suas fantasias, nas suas próprias ideias. E toda vez que o homem cria uma religião, ele cria um Deus também. Os antigos acreditavam que quando Júpiter falava, todo o Olimpo tremia. Os antigos acreditavam que os raios eram criados por uma divindade chamada Vulcano. Os marinheiros acreditavam num Deus chamado Netuno, que agitava as ondas para causar pavor nos marinheiros. Hoje em dia não está muito diferente. As pessoas estão acreditando nos astros e nos planetas. A humanidade não acredita mais em Netuno, mas em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, se acredita em deuses ou deusas, rainhas dos mares. Antigamente, havia uma deusa chamada Vesta, que era a divindade do lar, adorada nos lares dos antigos. Mas se as virgens quebrassem os votos que haviam feito a deusa Vesta, elas eram enterradas vivas junto do altar daquela deusa. Elas eram enterradas vivas para aplacar a ira de uma deusa que nem existia. Quanta vida desperdiçada, quanta fé desperdiçada. E não pense você que eram somente os ignorantes que temiam deuses imaginários. O Senado romano certa vez criou uma lei com pormenores e detalhes sobre o ritual dos sacrifícios e chegou até a especificar a maneira como as dobras da roupa sacerdotal deveria ser feita. E por que tanto detalhe e superstição? Para evitar que aquelas divindades se irritassem e punissem os governadores e o povo. O rei dos saxônios estava em guerra contra os dinamarqueses, estava perdendo a guerra. Ele achou que a divindade que ele acreditava estava brava com ele. E o rei Harold dos saxônios sacrificou os 2 filhos que ele tinha para aplacar a ira daquela divindade. Na Zelândia, eles acreditavam num Deus com formato de monstro que todo ano exigia o sacrifício de 99 pessoas. Sangue era derramado para um Deus em formato de monstro que nem sequer existia. Na cidade de Cartago, quando ela estava sitiada, os habitantes atribuíam a desgraça que estava vindo sobre eles por causa da ira de Saturno. E eles diziam: olha, Saturno está irado porque nós temos sacrificado somente os filhos dos escravos estrangeiros. Para aplacar a ira de Saturno e para vencermos esta guerra,
nós devemos sacrificar 200 crianças das melhores famílias, e quem quiser se oferecer em sacrifício voluntariamente, que se apresente, para aplacar a ira de Saturno e nos dar vitória. E 300 cidadãos se ofereceram para serem sacrificados em favor do deus Saturno. O mundo sempre viveu no paganismo. Os gauleses tinham sacerdotes que faziam sacrifícios humanos e matavam as vítimas com uma terrível machadada na cabeça, mas aplicada de um jeito que a vítima demorava para morrer. E enquanto a vítima estava ali estrebuchando, agonizando, tendo espasmos, vertendo sangue, os sacerdotes dos gauleses observavam as entranhas, o sair do cérebro e do sangue, para adivinhar maus presságios. Os celtas, adorando uma divindade pagã, eles colocavam as vítimas num altar e abriam o peito com uma espada para examinar as entranhas da vítima e prever o futuro. Os irlandeses crivavam as vítimas com várias setas para observar, pela disposição das setas, qual era a vontade da divindade. Até na Bretanha, eles fabricavam de vime uma figura colossal em forma de uma pessoa humana, e colocavam dentro daquela figura feita de vime, colocavam pessoas, prendiam e depois colocavam fogo, oferecendo um sacrifício para um Deus estranho, sacrifícios humanos. O México, na América Latina, foi o país que mais fez monstruosidades e sacrifícios humanos. Em 1486, eles colocaram em fileira muitas pessoas, que chegou a dar 2 milhas de comprimento. E a cerimônia de matança durou alguns dias. E 70 mil pessoas foram sacrificadas. Quando o conquistador Cortés invadiu o México, isso é dado histórico, em um dos templos pagãos, ele contou 136 mil caveiras. Quantas vidas desperdiçadas, quantas vidas destruídas. O homem inventando deuses, inventando religiões. E hoje em dia não está muito diferente. Aparecem deuses e deusas, e santos e santas, e entidades todos os dias. Entidades pagãs, santos que aparecem e são canonizados. O homem continua fabricando deuses. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você já ouviu falar, todos os caminhos levam a Deus, mas não, a Bíblia Sagrada está dizendo, o fim deles são caminhos de morte. Mas Deus, vendo a miséria da humanidade,
o sofrimento e a ignorância, enviou o seu próprio Filho. E ele, quando estava aqui na terra, falou qual era a verdadeira vontade do Pai. E o Senhor Jesus disse, e está escrito em São João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse, no verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres das superstições, livres das heresias, livres dos falsos deuses e das falsas divindades, livres das falsas religiões. Eu estou aqui para dizer para você que não existe necessidade alguma de você fazer sacrifício de nenhuma espécie, porque o Senhor Jesus veio e Ele ofereceu o seu sangue precioso na cruz do Calvário, e todo aquele que o recebe, recebe também a vida eterna.